Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com sua família. Temos aproveitado esse canal aqui como uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, a misericórdia, a graça e tudo aquilo que Deus, em sua infinita bondade, Ele tem nos concedido. Eu quero falar hoje sobre uma experiência que, no que diz respeito à eternidade, é a experiência mais importante que uma pessoa possa ter em sua vida. Todos nós um dia nascemos, isso é óbvio, porque estamos aqui, fazemos parte de uma família, estamos inseridos em uma sociedade, temos um nome, temos um sobrenome, porque nascemos dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social. Mas essa experiência que eu quero me referir é a experiência que conta para a eternidade, que é a experiência do novo nascimento. Eu creio que aí vem ser o grande marco, a grande diferença entre a vida de uma pessoa e a vida de outra pessoa. É se de fato ela nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, é em Cristo uma nova criatura. Nasceu de Deus, nasceu para o reino de Deus. E um texto muito especial sobre este assunto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3. Fala da história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um judeu, um príncipe dos judeus, um mestre dos judeus. E ele foi de noite encontrar-se com Jesus. A palavra Nicodemos é uma palavra de origem grega que significa vitorioso, aquele que vence com o povo. Então o seu nome já é muito significativo, porque aquele que vence com o povo, Nicodemos, ele procurou Jesus. Chegou para Jesus e disse: Mestre, sabemos que és de Deus. Nicodemos já estava com o seu coração compungido e ele já estava compreendendo acerca de Jesus Cristo ser o Cristo e o Messias. Mas ele ainda tinha muitas dúvidas em seu coração. E Jesus respondeu a ele assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus já apresenta algo aqui que causou em Nicodemos uma estranheza, um impacto, e ele ficou em dúvidas sobre o que seriam aquelas palavras. Tanto que Nicodemos retruca, perguntando assim para Jesus: como pode o homem nascer sendo velho? Nós vemos a resposta de um homem natural. Evidentemente, ele não tinha compreensão espiritual sobre aquilo que Jesus estava dizendo. Então aqui notamos um ponto muito importante. Às vezes as pessoas ouvem as palavras de Jesus e levam para o lado natural das coisas. Não conseguem compreender o espírito do que Jesus está dizendo, ou seja, o verdadeiro significado. Nicodemos não entendia o significado daquela palavra, nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, poderá voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então ele faz uma pergunta: é possível então que um homem, depois dele morrer, ele venha nascer novamente? Jesus disse: não é nada disso que eu estou dizendo, porque não existe esse tipo de experiência para a pessoa, dela morrer e voltar a este mundo, nascendo novamente de uma mulher. Jesus está falando aqui sobre algo muito mais profundo, uma experiência real e uma experiência espiritual. Ele então responde: em verdade te digo, quem não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus disse: nascer de novo, ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito, entrar no reino de Deus. Então, é esta experiência mais profunda e mais verdadeira que nós podemos ter em nossa vida. Nascer da água. Isso tem dois significados. O primeiro, que a água se refere à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água que nos purifica. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E outro significado para a água é acerca do batismo. É quando nós passamos pela experiência do batismo nas águas. O chamado do arrependimento envolve o batismo. Pedro disse àquelas pessoas que o perguntaram: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa palavra batismo significa imergir, mergulhar na água. Então é necessário nascer da água, é necessário nascer do batismo. E do Espírito, porque esta é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque aquele que é nascido da carne é carne. Toda pessoa natural será uma pessoa natural, e uma pessoa natural não consegue compreender, não consegue assimilar as coisas de Deus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para tornar-se uma pessoa espiritual, para tornar-se uma pessoa que compreenda as coisas de Deus, é preciso nascer do Espírito Santo. Porque quem nos guia em toda a verdade, quem nos ensina todas as coisas acerca de Deus, quem nos mostra o caminho que é Cristo e glorifica a Cristo, é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Diante disto, Nicodemos ainda pergunta: como que isso pode acontecer? Como que se dá esse novo nascimento da água e do Espírito? Então Jesus diz para Nicodemos: você é o mestre e você não consegue compreender estas coisas? De fato, a pessoa, por mais conhecimento que tenha das coisas naturais, ela não consegue compreender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus parecem loucura para os sábios, mas enquanto que aqueles que são simples, aqueles que pela fé recebem a revelação, esses também compreendem as coisas de Deus. Ou seja, não é pelo conhecimento humano, é pelo conhecimento espiritual. Não é por uma busca humana, mas é pela revelação do Espírito Santo. E Jesus continua aqui: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está falando aqui sobre a sua origem celestial, que ele veio como Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Verbo que encarnou, e podemos ver através de Jesus Cristo a presença de Deus. Jesus continua dizendo para Nicodemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus traz a lembrança de Nicodemos um evento que aconteceu na época em que o povo de Israel estava vagando pelo deserto. Eles começaram a murmurar contra Deus. Na verdade, eles reclamavam de tudo. Do maná, que Deus dava para eles, o pão do céu, todos os dias. Reclamavam de tudo. E Deus enviou entre eles
serpentes venenosas. E eles foram picados por aquelas serpentes e muitos morriam. Então eles clamaram a Deus. Foram a Moisés e disseram: Moisés, ajuda-nos, pecamos contra o nosso Deus. E Moisés orou ao Senhor e Deus disse que ele fizesse uma serpente, uma imagem de bronze, uma imagem de serpente feita de bronze e colocasse sobre uma haste. E acontecia que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze era imediatamente curado daquela mordedura de cobra. Então Jesus está dizendo para Nicodemos que da mesma maneira, porque aquela serpente erguida sobre uma haste tornou-se um símbolo, um tipo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi erguido em uma cruz, e todo aquele que olhar para ele, todo aquele que crer nele, será salvo, será curado, será transformado, a sua vida se tornará nova, ele será, através de Jesus Cristo, uma nova criatura. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui está uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. Todo significa que todos aqueles que nele é a pessoa de Jesus Cristo, crê. Então tem que exercer uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Tem a vida eterna. Então a vida eterna ela é dada para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui uma experiência única que ela vai ter dois pontos de vista. O ponto de vista humano, o ponto de vista aqui que nós conseguimos compreender, crer em Jesus Cristo, recebê-lo como único e suficiente Salvador, arrepender-se dos seus pecados, mudar a sua vida diante de Deus, passar pelas águas do batismo. Então essa é a experiência que nós temos. Agora, do ponto de vista celestial, do ponto de vista do trono de Deus, essa pessoa nasce de novo. Ela é recebida na família de Deus. Ela pode ver e não apenas ver. Ela pode entrar no reino de Deus através do novo nascimento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.